Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da IPI Metropolitana de Brasília. É com muita alegria que hoje estou aqui novamente fazendo a abertura da nossa escola dominical, este domingo consagrado ao louvor e adoração do nosso Deus querido. Que a paz do Senhor Deus esteja com todos vocês neste dia, durante toda esta semana, trazendo alegria, conforto, tranquilidade a todos os corações dos meus queridos irmãos. Eu vou ler hoje o Salmo 121, um salmo muito lindo que fala: Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121. É um salmo muito lindo que fala muito aos nossos corações. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que palavra maravilhosa. Quanta alegria, quanta tranquilidade, quanta paz, quanto que traz ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este dia consagrado ao teu louvor e à tua adoração. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre as nossas vidas. Tu tens nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o mal. Ó Pai querido, quão grandioso é teu amor para conosco, apesar de sermos falhos e pecadores. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas omissões. Fica sempre conosco, porque precisamos de Ti. Guardados e protegidos por Ti, viveremos felizes e tranquilos na nossa jornada terrena. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos ter um período de louvor, adoração ao nosso Deus, depois o estudo da Bíblia, a palavra do Senhor, que tanta alegria traz ao nosso coração. Um bom domingo a todos, uma ótima semana, e às 19h15 o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Bom dia. Logo de manhã
Pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, consagrar-me então para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz.
Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nessa manhã de domingo, onde nós voltamos a nos encontrar para mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos começar um novo estudo. Vamos estudar essa revista da Didaquê, cujo tema é Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida. São 12 lições interessantíssimas, importantíssimas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vigilância para com as coisas de Deus. E hoje nós vamos começar a primeira lição, espero que vocês gostem. Vamos ter 12 encontros, cada encontro com uma lição mais interessante do que a outra. E espero que vocês gostem e que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos oriente, nos dê sabedoria para entendermos, compreendermos as lições que nós vamos aprender através dessa revista. Eu quero começar com vocês nessa manhã fazendo uma oração. Vamos orar a Deus. Deus, nosso grande e maravilhoso Pai, é em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos mais uma vez nessa manhã como Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nessa manhã nós possamos ter transformações, podemos ser transformados, para que nós possamos viver uma vida em novidade, como o Senhor espera de nós, Senhor. Nos abençoe através desses estudos, me dê capacidade, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa falar com a igreja através de mim, e dê, Senhor Deus, orientação, sabedoria espiritual para todos os membros dessa igreja, todos os amigos dessa igreja, todos os que se pararam, todos os que pararam nessa manhã para vir aprender mais do Senhor. Esteja com eles, Senhor Deus, abençoando onde quer que eles estejam. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar. O nosso primeiro tema do estudo dessa revista, Servindo ao Deus Vivo em Novidade de Vida, vai ser uma tragédia chamada pecado. Mas antes de nós começarmos a estudar, vamos ver o que a revista nos diz sobre novidade de vida. O autor nos diz o seguinte: o Deus vivo requer do seu povo novidade de vida, vida nova. Sem novidade de vida, nossas obras se tornam mortas diante do Senhor. A novidade de vida começa com a conversão, evidencia-se na santificação, sendo confirmada na consagração e do serviço diligente na obra do Senhor. A sua consolidação se dá por meio da firme esperança nas promessas do Senhor, especialmente a volta gloriosa de Cristo. Então, isso é novidade de vida. É isso que Deus espera do convertido, do santificado, do consagrado, aquele que consagra todas as suas obras ao Senhor. Amém, irmãos? Então, nós vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3. Quem não quiser abrir a Bíblia, nós podemos acompanhar, que eu coloquei o texto aqui para vocês. Começa assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores dos jardins. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, malditas é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, diante do texto que nós lemos, nós vimos que teve uma desobediência, houve um pecado, houve uma ruptura entre o homem e Deus. Se nós pararmos para analisar os capítulos 1 e 2 de Gênesis, que é citada a criação, sendo que não havia leis, a única ordem era não tocar no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porém, mesmo habitando no paraíso, tendo o privilégio de terem um corpo perfeito e diariamente a visita de Deus, deixaram levar pelas palavras da serpente, contrariando a ordem do Criador. Não apenas tocaram, mas comeram do fruto, quiseram obter a onisciência, dom que Deus não divide com ninguém, desejaram ser igual ao Criador. Essa foi a maior tragédia
que poderia acontecer à raça humana. Porque nós sabemos que quando Deus criou o mundo, Deus fez tudo muito perfeito. Deus fez tudo em harmonia. Deus, quando terminou toda a sua criação, ele olhou e disse: é tudo muito bom. Não era bom, era muito bom. Se o homem não tivesse cometido esse pecado, essa desobediência, essa transgressão a uma ordem de Deus, o mundo seria diferente. A nossa situação seria diferente. Nós íamos viver eternamente na alegria do Senhor, na presença do Senhor, em êxtase. Que maravilhoso Deus, Criador. Seríamos privilegiados com essa grande graça, todos, sem exceção. Não passaríamos por percalços, por dores, por lutas, por choros, mas essa tragédia, a maior tragédia que poderia acontecer ao ser humano é o pecado, entrar no mundo, né? Então, desde a queda, o pecado é o maior mal do mundo. Desde que Eva foi enganada pela serpente, comeu da árvore que Deus havia proibido de tocar ou de comer, o pecado entrou no mundo. A queda aconteceu, a ruptura com Deus aconteceu. Nós hoje vivemos o quê? Errando o alvo. Errar o alvo é não fazer aquilo que é agradável a Deus. John Stott, um grande teólogo, ele fala o seguinte: os seres humanos são paradoxos estranhos e trágicos. Somos capazes da mais excelente nobreza e da mais baixa crueldade. Somos capazes de nos comportar por um momento como Deus, a cuja imagem fomos criados, e no momento seguinte como bestas, de quem fomos feitos para ser para sempre distintos. Somos capazes de pensar, escolher, amar e adorar, mas somos igualmente capazes de odiar, invejar, lutar e matar. Está nas páginas 82 e 83 do seu livro, que se chama Paradoxo Humano. O que ele quer dizer com isso? Que com a queda, o homem ficou à mercê de sua vontade. Então, por mais que o homem tente fazer coisas maravilhosas, mas o homem também mantém o seu lado cruel, né? Enquanto o homem constrói coisas para o bem da humanidade, ele também constrói armas químicas e outras coisas que podem destruir a humanidade. O homem em si, ele é tendido a ser mau, a ser pecador. Mas então vamos estudar um pouquinho qual é a origem do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos escraviza, ele nos faz sofrer, ele nos coloca em situação de humilhação, né? Ele nos acorrenta, ele nos tira a liberdade de ir e vir em harmonia com o Criador. Olha que situação dessa figura. E é desse jeito mesmo que o pecado nos coloca. Deus não pecou. A Bíblia diz lá em Isaías 6,3 que Deus é santo. Lá fala assim, ó, 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também não deveríamos pecar, né? Porque Deus é santo, Deus não peca, Deus não pode ser responsabilizado pelo pecado no mundo. Lá em Deuteronômio 32,4, diz que não há retidão em Deus. Não há falta de retidão em Deus. Ele diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto.
não há falta de retidão nele. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se não tivesse entrado essa coisa trágica que é o pecado no mundo, nós também íamos viver como Deus é. Nós íamos ser fiéis, nós íamos ser justos, nós íamos ser retos como Deus é. Quando nós lemos lá em Gênesis 3 que a serpente teve um diálogo com a mulher e a convenceu de que ela deveria comer do fruto da única árvore da qual ela não poderia tocar e nem comer, nós vamos pensar, mas que serpente fala? A serpente aí, ela é o diabo, ela é Satanás. Quem é o diabo e Satanás? Nós temos que pensar que antes do pecado entrar na raça humana, houve o pecado, houve uma rebelião contra Deus no mundo celestial. Lá em Apocalipse 22 diz o seguinte, ó, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso é uma previsão escatológica que está na nossa Bíblia, que é o milênio. Muitos acreditam que esse milênio será realmente uma coisa de 1000 anos, outros não. Mas está na nossa Bíblia nos mostrando que a serpente era o anjo caído, jogado na terra por Deus, que se revoltou contra Deus, que queria ser como Deus e se revoltou contra Deus no mundo celestial. O pecado, a origem do pecado do mundo celestial, também nós lemos lá em Apocalipse 12, 9, que diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós sabemos que nessa rebelião que teve no céu, nessa revolta desse anjo caído, Satanás ou Diabo, né, muitos anjos que faziam parte com ele dessa rebelião também foram jogados na terra e eles também culminaram para destruir a raça humana, para fazer com que o pecado entrasse também na raça humana. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então aí prova que também anjos se rebelaram contra Deus, não obedeceram a Deus e também tiveram o mesmo desejo que o homem de ser como Deus, de ter o poder que Deus tem, também foram condenados ao inferno, a queimar eternamente no inferno. A natureza do pecado. Lá no nosso breve catecismo de Westminster, tem a pergunta número 14 que fala: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Então, lá tem também as referências bíblicas, né? Tiago 2,10, 4,17 e 1 João 3,4. Né? Então, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então, nós sabemos que já existiu 2 tipos de transgressões, né? A transgressão celestial, onde anjos se rebelaram contra Deus, cujo líder é o diabo, é Satanás, e foi lançado do céu para a terra. E também houve a transgressão que foi Eva convencer seu marido de que eles poderiam, usados pela perspicácia malvada, maligna da serpente, que nós sabemos que é o próprio Satanás, né? Ela pecou contra Deus, ela desobedeceu a Deus. Ela comeu do fruto que ela não poderia ter comido. Então ela cometeu um pecado. O que ela fez foi uma transgressão à lei de Deus. O que ela fez não estava em conformidade com a lei de Deus, com a ordem que Deus tinha
dado a eles. Falta ou ausência de conformidade com Deus. O que é falta ou ausência de conformidade com a lei de Deus? É quando nós sabemos que temos que fazer algo que Deus nos ordena e nós, por omissão, não fazemos. Quer dizer, nós estamos tendo ausência de conformidade com a lei de Deus. Por exemplo, Deus mandou que nós amássemos uns aos outros, e às vezes a gente não ama. Mandou que amássemos o nosso próximo, e a gente não ama. Mandou a gente fazer boas ações, conforme a nossa fé, porque a fé sem obras é morta, e nós não fazemos nada. Isso é uma ausência de conformidade com a lei de Deus. Pecado de omissão é quando não fazemos o que deveríamos ter feito. Se Deus não manda amar o próximo, não fazemos, isso é pecado. Ah, mas eu cumpro outros mandamentos de Deus. Não, nós temos que cumprir todos os mandamentos de Deus. Não podemos ser omissos. Deus mandou, temos que fazer. Ah, mas eu não tenho condições de fazer. O Espírito Santo de Deus, quando nós nos propomos a fazer, ele nos capacita, ele nos orienta, ele nos dá condições de fazermos. Temos que crer, temos que viver de fé, trabalhar com fé, porque Deus é por nós, Deus é conosco. Amém, irmãos? Transgressão da lei de Deus. Ah, mas eu não faço isso, eu jamais vou pisar nas tábuas da lei. Isso a gente pisa toda hora. Se nós formos parar para analisar, a todo momento, nós estamos transgredindo a lei de Deus, nós estamos sendo desobedientes, omissos, né? Transgredir a lei é ultrapassar seus limites, ir além dos seus limites. Transgredir é andar por onde não deveríamos andar, onde Deus nos proíbe. Pecado de comissão, com os quais cometemos ações proibidas por Deus. Se Deus nos proibiu através da sua lei, não vamos ser desobedientes. Ah, mas Deus falou que não era para eu fazer assim. Eu fiz assim, mas eu fiz mais a lei, eu corrigi dessa forma. Não é para fazer. Não podemos tentar a Deus, não podemos transgredir aquilo que Deus falou. Não faça, não ande com fulano, não cometa ações proibidas por Deus. A nossa palavra de Deus é clara, irmãos. Ela é nosso manual, são as nossas regras, né? São o que nós devemos fazer para sermos agradáveis a Deus. E a gente, às vezes, extrapola, a gente ultrapassa, a gente faz o que não deveria ter feito, a gente vai onde a gente não deveria ir. Aí eu pergunto, mas nesses lugares Deus está comigo? Está. O Espírito Santo está comigo? Está. Mas entristecido, porque eu estou sendo o quê? Desobediente. Eu estou desafiando a Deus. Pecado de Eva. Pecado de Eva. Eva, quando Deus falou para Eva, se ela comesse do fruto, ela morreria. A serpente veio e falou para ela que certamente ela não morreria, mas que ela ficaria mais sábia, que ela ia descobrir coisas que Deus não queria que ela descobrisse. Ela confiou mais na serpente do que em Deus. Ela pôs em prova a palavra de Deus. Hoje nós sabemos que quem põe a palavra de Deus em prova só leva pior, não é? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é sagrada, ela é santa, ela é verdadeira. Se Deus falou, Deus não é homem para mentir. Se Deus falou, vai acontecer. Houve, né? A morte entrou no mundo. Nós não deveríamos passar pela morte. E nós passamos, porque Deus avisou, mas Eva desobedeceu. Nós não podemos duvidar de Deus, né? Então, esse pecado está junto com a desobediência. Provar a Deus. Deus fala a verdade? Será que o que ele falou é verdadeiro? Né? Tudo que Deus fala, na palavra que ele preservou para a gente, na sua lei, é verdadeira. Amém? Todos creem nisso? Vamos crer, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus e vamos viver conforme ela nos orienta. Pecado é uma ação praticada por criaturas racionais.
Deus nos fez seres pensantes, Deus nos fez seres inteligentes, Deus nos fez seres com vontades, desejos, né? Mas Deus nos mostrou, Deus nos mostra, Deus nos deu capacidade de discernirmos entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Se eu pratico qualquer ação que é contrária à lei de Deus, que ela não vai de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, eu estou pecando racionalmente. Eu sei o que eu estou fazendo. Se eu faço é por desobediência, é por querer provar a Deus, e eu estou ciente de que a punição virá. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é manso, Deus é tardio em irar-se, mas Deus ira. E Deus não quer que sejamos pessoas desobedientes, pessoas pecadoras. Amém, irmãos? Santo Agostinho fala o seguinte: é preciso considerar o seguinte: as coisas corruptíveis da natureza devem ter não só uma inclinação para conseguir o que lhes convém e fugir do que lhes é nocivo, mas ainda uma inclinação para resistir às causas da corrupção e aos agentes contrários que põem obstáculos à aquisição do que convém e produzem o que é danoso. Quer dizer, desde a queda, nós já nascemos tendidos, inclinados para fazermos aquilo que é danoso, aquilo que é nocivo. Mas com o Espírito Santo de Deus nos orientando, nós só vamos fazer o que é danoso, que é nocivo, aquilo para o qual nós já fomos tendidos, inclinados, se nós não ouvirmos o que Ele nos diz. O Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele fala conosco, mas nós temos que ouvir o que o Espírito Santo diz e obedecer. Às vezes ouvimos, fingimos que não é conosco e vamos pecar. O pecado, irmão, é o maior mal, é a maior maldição que já entrou no mundo. O pecado nos leva à morte, à escravidão, ao sofrimento eterno, à perdição eterna. Né? Vamos combater esse mal. Né? Hoje nós temos como falar não, né? Como dizer não. E se pecar, se for mais forte que eu, nós temos o poder de ainda nos ajoelharmos diante de Deus, nos arrependermos e não pecar mais, não repetir mais o mesmo pecado. O Dr. Martin Lloyd Jones, também foi um grande pastor, um grande teólogo, ele fala o seguinte: o pecado vem da forma mais atrativa possível e naturalmente, sempre oferece vida, sempre oferece diversão, sempre oferece sucesso, sempre oferece felicidade. Se não fosse assim, ninguém olharia para o pecado. O pecado, ele veio o quê? Mascarado. Da mesma forma que Satanás, a serpente, agiu com Eva, ele age conosco também. Não é? O mundo espiritual, ele é real. Ele é invisível, mas ele é real. Há anjos guerreando em nosso favor e há demônios guerreando contra a gente. Anjos querendo que nós nos afastemos do pecado, nos aproximemos de Deus, sejamos santificados, sejamos consagrados, e há demônios querendo nos puxar, nos tirarmos da direção correta, nos levarmos para abrigo, para o sofrimento, para as trevas, não é? Então, há atrativos. A serpente ofereceu a Eva, né, uma sabedoria, uma forma diferente de ver as coisas, uma inteligência, uma onisciência que jamais ela poderia ter. E Eva acreditou. Tanto que pecou. Mas ele oferece, a serpente oferece para a gente todos os dias a mesma coisa, de forma diferente, de acordo com as minhas vontades, com os meus desejos, e eu acredito. Aí eu peco. Não é? Então vamos prestar atenção. O pecado vem de forma mais atrativa possível e naturalmente sempre oferece vida, sempre oferece diversão, sempre oferece sucesso, sempre oferece felicidade,
Se não fosse assim, ninguém olharia para o pecado. A astúcia do inimigo para nos fazer pecar. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que abre nossos olhos, que nos cutuca, que nos puxa e fala, não caia nisso. Não é isso que é agradável a Deus. Não é isso que é bom para você. Somente Deus pode te dar a verdadeira diversão, a verdadeira alegria, o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade. Não vamos deixar nos enganar, né? Jesus disse, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmia. Infelizmente, irmãos, com a queda do homem, com a entrada do pecado na raça humana, o que acontece? Essa tragédia faz com que o coração, nosso coração, que teria que ser voltado para Deus, para as coisas de Deus, se voltem para as coisas do mundo, para as coisas do mal. Mas, né, o homem que é escravo do pecado, de todos os seus poderes, não pode crer. Portanto, o simples fato do homem crer no Evangelho é prova de que ele foi liberto do pecado. Tem como nós nos libertarmos do pecado, mudarmos aquele coração cheio de coisas ruins para um coração voltado para Deus, quebrantado, santificado, com desejo de fazer o que é certo e ser agradável a Deus. Por quê? O homem que é escravo do pecado e de todos os seus poderes não pode crer. Portanto, o simples fato de que um homem crê no Evangelho é prova de que ele foi liberto do pecado. Então, se eu creio no Evangelho, se eu sou essa pessoa santificada, escolhida, eu já sou liberta do pecado. Amém, irmãos? E como é que se dá a disseminação do pecado? Da mesma forma que a serpente, o diabo, Satanás nos faz pecar, nos oferecendo coisas fúteis, que não vão nos levar a lugar nenhum, mas simplesmente nos afastar de Deus, nos escravizar, né? Ele também usa táticas, coisa para que esse pecado seja cada vez mais disseminado, não é? E Deus nos considerou culpados pelo pecado de Adão, né? Então nós já disseminamos o pecado, porque nós já nascemos culpados. Lá em Romanos 5,18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então nós já nascemos disseminando o pecado, porque nós já nascemos em pecado, né? Mas da mesma forma que Adão nos tornou culpado, a gente já nasce em pecado, Deus veio Jesus Cristo e fez aquele sacrifício vicário por nós e nos libertou dessa culpa. Então, quando Jesus nos justificou, nós já não somos mais culpados. Agora nós somos novas criaturas, buscando santificação, cuidando das coisas de Deus e procurando viver uma vida em santidade, né? É difícil, mas nós não estamos sozinhos, né? Então, o pecado de Adão, que já nascemos com ele, já nasceu conosco, porque todos, né, somos da raça humana, somos descendentes de Adão, então passou para todos nós. Hoje o homem ainda tem que lutar para sobreviver. A terra ainda é árdua, ainda tem abrolhos. A mulher ainda sofre de dores de parto. Por mais que a medicina desenvolva, as dores de parto ainda existem. Se ela não é de uma forma, ela é de outra. Não é? O homem ainda come do suor do seu rosto, porque ele ainda é culpado. Mas, por outro lado, o homem também não mais, o homem que crê, o homem que é justificado por Jesus, o homem que ouviu o Evangelho, creu, esse homem não morrerá. Seu corpo sim, vai para o pó, se tornará pó, mas a sua alma volta direto para o Pai.
justificados por Jesus, vão viver eternamente com Deus, porque serão salvos. Coisa linda de se ouvir, irmãos. Diante de tudo que nós conhecemos sobre a história do pecado, tragédia que entrou no mundo, condenou a todos à perdição eterna, a viver, sofrer eternamente com Satanás, a serpente, né, o diabo no inferno. Veio Jesus Cristo, Deus mandou seu Filho para nos resgatar. Nós temos que dar glória a Deus o tempo todo, porque eu sou salva por Cristo Jesus. Porque se dependesse de mim, meu coração era aquele coração que Jesus falou, que só quer prostituição, bagunça, roubo, não é isso? Eu era tendida para fazer as coisas erradas, danosas, como diz Santo Agostinho. Não é? Eu era uma pessoa tendida a me afastar, a transgredir, a não ouvir as leis do Senhor. Mas, graças a Jesus Cristo, eu sou uma pessoa diferente, você é uma pessoa diferente. Vamos valorizar isso, vamos glorificar a Deus por isso. Amém? Por causa da queda do homem também, nós herdamos a corrupção moral. Lá em Salmo 51:5, Davi fala: eu nasci da iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu já nasci corrupto, eu já nasci tendido para o que não é agradável a Deus. E também veio a depravação total. O que é uma depravação total? É uma doutrina teológica derivada do conceito agostiniano do pecado, de pecado original. Segundo essa doutrina, o homem não regenerado é absolutamente escravo do pecado. Em virtude disso, ele é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se. Todo homem nasceu condenado, tendido ao pecado, a se afastar de Deus, a caminhar para o abismo onde Satanás, a serpente, o diabo o espera para sofrer eternamente. Mas só através de Jesus Cristo, através da maravilhosa graça de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Nós acreditamos. Deus nos escolheu. Nós não escolhemos a Deus. Deus nos escolheu. Deus nos separou dessa grande multidão que caminha para esse abismo. Mais um motivo para nós nos glorificarmos dia e noite ao nosso grande e maravilhoso Deus, por essa maravilhosa graça que Ele nos concedeu. É um privilégio muito grande, irmãos, sermos santos, separados para a salvação eterna, porque todos nascemos em depravação total, sem a menor condição de voltar para Deus e salvar a si próprio. Somente Deus é que pode, é que tem esse poder de nos separar dessa multidão depravada, perdida. Amém? Todos creem nisso? Lá em Romanos 7,18 diz, Paulo falando, né? Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Às vezes eu até tenho vontade de fazer o bem, quero fazer o bem, mas não está, eu não consigo, né? Não está em mim, né? Ele não consegue efetuar o bem, né? E lá em Romanos 8,8 Paulo diz outra coisa: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus em espírito porque Deus é espírito. Então nós temos que ter, através do Espírito Santo de Deus, uma comunhão com Deus, uma vida agradável a Deus, procurando não pecar, porque se pecamos racionalmente, porque nós somos bem orientados, nós estamos provando a Deus, nós estamos desafiando a Deus, nós estamos transgredindo a lei de Deus, nós não estamos sendo agradáveis a Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo que nos orienta e a gente não ouve, que fala conosco e a gente não ouve. Isso é pecado. Pecado tem suas consequências e as consequências do pecado, elas são dolorosas. Todos creem nisso? Vamos procurar viver então uma vida conforme
Deus espera que vivamos. Vamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Vamos procurar saber o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Amém? E para concluir, eu quero dizer que qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não vamos ser uma pessoa iníqua. Isso está lá em 1 João 3,4. Só existe um antídoto eficaz contra o pecado: o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Só esse é o antídoto que acaba com essa peste, com essa coisa trágica que é o pecado, que é pior que qualquer pandemia, irmãos. Tem muito mais gente morrendo espiritualmente do que fisicamente. E essa morte espiritual, ela é eterna. A morte física não. Se eu morro e sou salvo em Cristo Jesus, eu volto imediatamente para Deus e vou viver eternamente com Deus. Mas se eu morro em pecado, em iniquidade, né, sem ser salvo em Cristo Jesus, se eu não creio em Cristo Jesus, se eu sou uma pessoa que nasci tendida para o mal e vou viver tendida para o mal, eu vou perder a vida eterna. Quer dizer, eu vou viver eternamente, mas não com Deus, com o diabo, com a serpente, que são maus enganadores. Né? O pecado não terá domínio sobre estes que estão sob a graça, que é amar. Primeiro, conhecer e crer em Jesus Cristo. E amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer os seus mandamentos, obedecer às suas ordens, às suas leis. Lá no nosso breve catecismo de Westminster, a pergunta 19 é: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Aí a resposta é a seguinte: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias desta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Olha que coisa terrível. Mais um motivo para nós falarmos de Jesus para todas as pessoas que cruzarem nossos caminhos, orientar. Mais um motivo para nós procurarmos sermos agradáveis a Deus, porque a pena é muito grande, né? Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Que Deus nos livre das penas do inferno para sempre, irmãos. Né? Mas eu tenho certeza, você, como eu, estamos hoje nessa manhã buscando aprender mais, a sermos orientados pelo Espírito Santo, é porque nós queremos viver uma vida de novidade, uma vida diferente, uma vida onde o pecado vai me rondar, mas não vai me convencer, né? Onde o inimigo pode até tentar querer me ludibriar, mas não vai me convencer, porque é muito maior do que ele, tem Deus, tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês e que hoje à noite, às 19h15, nós possamos estar de volta aqui nesse canal para glorificarmos a Deus por tudo que Ele é em nossa vida, pelo livramento que Ele nos dá e por essa maravilhosa graça que Ele nos concedeu de sermos escolhidos, salvos em Cristo Jesus. Vamos viver eternamente com Ele, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecadores, herdados de Adão e Eva. Né? Nós somos libertos do pecado pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela justificação que Jesus nos concedeu. Amém? Deus abençoe a todos e até a noite.